enfim, galera, sem mais delongas, vou começar o vídeo, beleza? Lembra que eu tinha postado lá no Facebook, lá que eu ia colocar algumas gírias aqui na comunidade indígena nós usamos diretamente, beleza? Então eu vou colocar apenas 10 gírias usadas aqui nas comunidades indígenas, beleza? Então bora lá. Enfim, galera, vamos começar com U. O que é U? U é água, beleza? Então, U é água. É normal, é água. Só que é o seguinte, a gente usa U 3 vezes, tá bom? 3 vezes a gente usa esse tipo de entendeu? Por exemplo, assim, eu tô aqui de boa, normal, tá, beleza? Eu conheço um amigo, cara, um amigo que eu tô de boa conversando aqui e a pessoa me cumprimenta de longe. Mas enfim, galera, a pessoa fala Udeavá pra você, beleza? Udeavá é mais ou menos como se fosse. E aí, cara, tipo assim, mais ou menos. Só que nós usamos isso na nossa língua, beleza? Não tem sentido, né? Porque fica assim, mais ou menos assim. Se for traduzir, fica mais ou menos água índio ou índio água. Uma coisa assim, não tem sentido. Mas é uma gíria, né? Usada aqui na nossa comunidade, né? Vai entender quem que inventou isso, né? E tem outro significado que eu falei pra você que tem 3 tipos de entendeu? Tem um que é só Quer ver? Por exemplo, eu tô aqui de boa, de normal, de boa, e a pessoa cumprimenta eu. Entendeu, pessoal? A pessoa fala pra você. É tipo como se fosse assim, mais ou menos assim, entendeu? Fica mais ou menos E tem outro sentido também que a gente usa como se fosse mais ou menos alguém tirasse você. Por exemplo, assim, eu tô aqui de boa, aí a pessoa pega na minha bunda, vamos dizer assim. Aí eu tô aqui de boa, de repente a pessoa pega na minha bunda, cara. Entendeu, pessoal? Como se fosse mais ou menos assim, sai fora. Mais ou menos assim, né? Não tem sentido, né? Sai fora e falar assim. Então, essas foram os 3 tipos de usados na nossa língua aqui, beleza? E essa conta como tá? Beleza? Mas são 3 em 1, beleza? Entenderam? A segunda é mais ou menos como se fosse mais ou menos, eita, mas não posso falar palavrão, né? Mas como se fosse, eita, cara, meu Deus. É como se fosse assim, mais ou menos. Só que nós usamos como se fosse, na nossa língua usamos como se fosse deraçore. Acontece um acidente ali na frente com uma menina de bicicleta cair num buraco, beleza? Ela cai num buraco ali e eu de repente tô parado olhando e eu grito Deraçore. É como se fosse mais ou menos assim. Eita, cara, mais ou menos assim, Deraçore, entendeu? Tem outro que nós usamos aqui na nossa conversa como se fosse Haiko. E tem outro que é Haiko. 2 significados diferentes, beleza? O primeiro é Haiko, conversando com uma pessoa de boa aqui. Então, cara, eu tinha lá com aquela menina lá e eu acabei beijando aquela menina. Haiko, você beijou aquela menina mesmo, velho? Eu te falei que não era pra beijar, velho. Sabe que aquela menina já tem 2 namorados, velho. Raiko, sério mesmo? Então, tipo, como se fosse assim, Raiko fica mais ou menos assim, fosse, eita, sério? Ou fosse mais ou menos, sério mesmo? O outro é Raiko. É como se fosse uma brincadeira, por exemplo, eu tô aqui de boa falando, você sabia que aquele dia eu tava andando de bicicleta e eu acabei caindo, velho? Raiko, sério mesmo? Você tava bêbado? Não, eu não tava bêbado não, mas eu caí mesmo, entendeu? É como se fosse mais ou menos assim, por exemplo, Raiko, fica mais ou menos, é sério mesmo que você caiu? É como se fosse assim, mais ou menos, o sentido dessa palavra, mais ou menos. Mas na nossa língua dá outro sentido, porque a língua guarani dá outro sentido, né? Mas é esse sentido que eu tô traduzindo mais fácil pra vocês entenderem, beleza? Não vai me questionar depois, né, beleza? Mas é mais fácil pra vocês poderem entender, beleza? E nós vamos direto com a palavra nó. Eu sei que em espanhol nó é não, né? Essa eu sei porque eu estudei um pouquinho espanhol, né? Então nó significa não. Nó, cara, sai fora. Entendeu? Não fica mais ou menos assim. Não, cara. Então, não significa isso, mais ou menos. Tipo, a pessoa falar pra você. Se você já vir aqui na nossa aldeia aqui de Dourado, vai conhecer algumas gírias. Você vai lembrar desse vídeo, beleza? Então, fica a dica pra você. Se você quer ver, tem algumas gírias usadas aqui, beleza? Tem outra palavra que nós usamos direto aqui na comunidade, como se fosse mais ou menos alguma coisa aconteceu. Por exemplo, essa palavra significa maíndico. Por exemplo, que eu tô de boa aqui, aí de repente cai alguma coisa no chão. Maíndico. Maíndico significa mais ou menos. Aí, cara, mais ou menos assim, entendeu? Dá esse sentido dessa palavra, mais ou menos, beleza? E nós vamos direto aqui essa palavra. Tipo, não é uma palavra, é uma gíria, mas se for uma forma de brincadeira. Por exemplo, se Reindereré. Cara, você viu aquela menina lá? Aquela menina é gordinha, velho. Reindereré. Reindereré significa mais ou menos assim, como se fosse igual falar se você. Eita, você viu aquele cara é magrinho? É igual a você. É desse mesmo sentido dessa palavra, beleza? Então, Rendererê significa mais ou menos assim, né? Igual você. Tem outra palavra que nós usamos, ha. Não tem sentido, né? Mas ha, aí nós usamos direto aqui. Por exemplo, que eu tô de boa aqui, aí a pessoa tá assistindo televisão e fala, eita, você viu que aquele cara morreu ali, cara? Aquele cara morreu por um inseto, cara. Ha, sério mesmo? Tipo, ha significa mesmo, Por exemplo, eu tô de boa aqui e falo assim, cara, eu tô namorando, cara. Tô namorando com uma menina muito bonita, cara. Aí a pessoa já fala essa palavra pra você. Reiguaú. Reiguaú significa... Será mesmo, né? Fica mais ou menos assim, né? Que a última é quando eu falo, por exemplo, eita, cara, eu sou bonito, cara, eu vou conquistar aquela menina lá. E a pessoa já fala essa palavra pra você. Machê. Então, machê significa e eu.
Por exemplo, se... Cara, eu tô querendo conquistar aquela menina, velho. Maché. É uma outra palavra também que é usada. Eu vou explicar mais pra frente, futuramente, beleza? Mas enfim, galera, essas são as gírias usadas aqui na nossa comunidade. Se você vier um dia aqui na aldeia Bora Chegou Pirou, não vai se assustar, porque são nossas gírias usadas aqui na nossa comunidade. Diretamente são usadas, diretamente são inventadas, um monte de gírias, beleza? Mas eu citei só alguns aí, mas tem vários aqui na comunidade, beleza? Espero ter gostado dos vídeos. Se você é novo no canal, se inscreva aqui embaixo, já vai deixando o like. Isso ajuda bastante o reconhecimento do meu trabalho, beleza? Me siga nas redes sociais que estão aparecendo ali embaixo. E é isso, galera, beleza? E até a próxima, galera. Obrigado pela audiência, obrigado pelo acesso também, beleza? Falou, galera, é nóis de novo e fala!